Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 12, me chamo João Golano e trago uma palavra que está em Tiago 3, vou ler do verso 2 ao 11, que diz assim: É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênçãos e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jogar água doce e amarga? Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Senti o cheiro do estábulo ao observar minha amiga Sheiva ensinando a minha filha a montar cavalos. O pônei branco abriu a boca enquanto ela demonstrava como colocar o freio através dos dentes. Ao fixar o freio sobre as orelhas, Sheiva explicou que isso era importante e permitia ao montador diminuir a velocidade do cavalo e guiá-lo. Assim como a língua humana, o freio também é pequeno, mas importante. Ambos têm influência sobre algo grande e poderoso. No caso do freio é o cavalo, para a língua são as nossas palavras. Nossas palavras podem nos conduzir a lugares diferentes. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou. Verso 9. A Bíblia adverte que é muito difícil controlar nosso discurso, porque as palavras brotam do nosso coração. Está em Lucas 6,45. Felizmente, o Espírito Santo que habita em cada cristão ajuda-nos a crescer em paciência, bondade e autocontrole. Gálatas 5, 22, 23. À medida que cooperamos com o Espírito, nosso coração e nossas palavras se transformam. A profanação se transforma em louvor. A mentira dá lugar à verdade. A crítica se transforma em encorajamento. Domar a língua não é só treiná-la para dizer as coisas certas. Trata-se de aceitar a orientação do Espírito Santo para que as nossas palavras gerem a bondade e o encorajamento que o nosso mundo precisa. E qual é a verdade de hoje, meus irmãos? Aceite a orientação do Espírito Santo. Amados, antes de Jesus ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que enviaria aquele que iria ensinar e orientar todos aqueles que creem nele. Atos 1:5. A promessa de Jesus foi cumprida menos de 2 semanas mais tarde, quando o Espírito Santo veio em poder sobre os crentes em Pentecostes. Atos 2. Agora, quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo imediatamente se torna uma parte permanente de sua vida. Romanos 8,14. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele não somente distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade, mas também nos conforta, nos ensina e permanece em nós como um selo da promessa em nossos corações até o dia da volta de Jesus. O Espírito Santo também assume o papel de guia e conselheiro, guiando-nos no caminho que devemos seguir e revelando a verdade de Deus. Mas como é que podemos reconhecer a orientação do Espírito? Ele nos guia através das nossas próprias consciências, Romanos 9:1, e de outras maneiras sutis. Uma das maneiras mais importantes para reconhecer a orientação do Espírito Santo é conhecer bem a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte definitiva de sabedoria sobre como devemos viver, 2 Timóteo 3,16. E os crentes devem estudar as Escrituras, meditar nelas e memorizá-las. Efésios 6,17. A palavra é a espada do Espírito, e o Espírito vai usá-la para falar conosco
e assim revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele também irá trazer escrituras específicas à mente nos momentos em que mais precisamos delas. O conhecimento da palavra de Deus pode nos ajudar a discernir se os nossos desejos vêm do Espírito Santo ou não. Temos de testar as nossas inclinações de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo nunca irá estimular-nos a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Se algo entra em conflito com a Bíblia, então não é do Espírito Santo e deve ser imediatamente ignorado. Também é necessário que estejamos em oração contínua com o Pai. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não só mantém os nossos corações e mentes abertos para a liderança do Espírito Santo, mas também permite que o Espírito fale em nosso favor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. Uma outra maneira de saber se estamos seguindo a liderança do Espírito é procurar sinais do seu fruto em nossas vidas. Se andarmos no Espírito, vamos continuar vendo essas qualidades crescendo e amadurecendo em nós, e elas se tornarão evidentes para os outros também. É importante notar que temos a escolha de aceitar ou não a orientação do Espírito Santo. Quando conhecemos a vontade de Deus, mas não a seguimos, estamos resistindo à obra do Espírito em nossas vidas. E o desejo de seguir o nosso próprio caminho o entristece. O Espírito nunca vai nos levar ao pecado. O pecado habitual nos cegará ao que o Espírito Santo quer nos dizer através da palavra. Estar em sintonia com a vontade de Deus, abandonando e confessando o pecado, e fazer um hábito de oração e estudo da palavra de Deus, nos permitirão reconhecer e seguir a liderança do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aquele velho pedido, se inscreve no meu canal. Hoje eu estou fazendo uma homenagem às crianças pelo dia de hoje. Que Deus abençoe todas as crianças. Esse aqui é o Ministério Kids da minha igreja, que é fenomenal. Que Deus abençoe os pastores, em nome de Jesus. Amém.